Sem sombra de dúvidas, a oposição que entrou com um salto alto, de certa forma, no início do ano, porque elegeu o Congresso mais conservador de todos os tempos, tanto senadores quanto deputados. Se vendeu muito fácil. Logo, logo, a oposição já se dissipou, a ponto do que vocês viram em relação, inclusive, ao Sérgio Moro, inclusive ao ponto de vocês verem deputados do PL fazendo carta de apoio ao ministro Flávio Dino, a ponto de você ver deputados do PL votando contra ou não indo votar no PDL que derrubava o decreto de armas do Lula. Ou seja, dá para confiar nos deputados e nos senadores que você elege? Só em alguns, né? Mas assim, os que sobram, os que fazem uma oposição de verdade, eles buscam meios de articular e fazer um trabalho bem feito, uma oposição democrática, utilizando as regras que a Constituição permite. O artigo 1º da Constituição diz o seguinte: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos, são os deputados e os senadores, ou diretamente, nos termos que a Constituição permite. E aí, a Constituição permite o voto, a iniciativa popular, e aí é nesse ponto que a gente vai analisar o plebiscito e o referendo também. Vem comigo, que eu quero começar analisando uma matéria do jornal Metrópole. Vocês viram que mudou a imagem um pouquinho? Vocês me falam se ficou melhor ou não, que aí a gente consegue colocar as letras maiores para você estar dando uma avaliada aqui. Matéria do jornal Metrópolis, Guilherme Amado, a nova carta na manga de senadores da oposição para frear o STF. E agora com o Dino, haja necessidade de frear o STF, né? Senadores de oposição vêm arrecadando assinaturas para aprovar a realização de plebiscito sobre casos de grande repercussão que estão sendo julgados no Supremo Tribunal Federal, como a flexibilização da legislação sobre o aborto e o porte de maconha. Em outubro desse ano, o senador Rogério Marinho, que é do PL do Rio Grande do Norte, conseguiu as assinaturas a fim de protocolar o projeto de decreto legislativo para que seja feito plebiscito sobre a legalização do aborto. Agora, a oposição quer arrecadar assinaturas e fazer o mesmo em relação ao porte de drogas. Caso o Supremo continue decidindo sobre temas que eles consideram ser de competência do Legislativo, senadores cogitam repetir sua tática como maneira de constranger o STF. Eu já trouxe aqui o meu ponto de vista. Pautas sensíveis, drogas, aborto, entre outras, é o povo que tem que decidir. Só que hoje, se você me perguntar, Sandro, e hoje? O que você acha sobre isso? Eu vou pedir escusa para ser muito sincerão com você. Não é todo o poder que emana do povo, não. Se o povo decidir por uma pauta e votar em um plebiscito ou um referendo, o STF derruba falando que a decisão do povo é inconstitucional. É isso que eu vejo hoje. Hoje as regras são eles que fazem. O povo é só um detalhe que banca tudo isso, né? É só a fazendinha do poder. É o que eu sinto hoje. O que é o plebiscito? O que é o referendo? Tá? Só para você saber a diferença. O plebiscito é quando eu quero saber a opinião do povo sobre uma determinada matéria. Quer dizer que é o povo votando a lei? Não, não é. O plebiscito é, olha, nós queremos legalizar o aborto. Eu quero saber se a população concorda. Aí a população vai e vota no plebiscito antes, e aí, dependendo da opinião que o povo der, o Congresso vota ou a favor ou contra. Ele nem precisa respeitar o povo. Deu para perceber o tamanho do imbróglio aí? E o referendo? O referendo é depois. Você tem que referendar uma medida que já foi tomada. O Congresso vem, cria uma lei liberando o aborto. E aí ele fala, não, agora eu quero saber se vocês, povo, concordam com essa lei ou não. E aí ele abre o referendo para que o povo opine. É tipo uma votação zona, uma enquete, onde o povo vai falar, não, eu concordo com essa lei. Não, eu não concordo com essa lei. Tá, mas quem manda é o Congresso. Ou o STF. Ou os decretos do Lula. Nunca quem manda é o povo. O povo
no meio dessa República Tupiniquim, é só um palpiteiro que paga a conta. Essa é a grande realidade. E olha só, a briga dentre os poderes continua se acirrando cada vez mais. Eu vou para uma outra matéria agora, que é uma matéria do jornal Metrópolis. E é grave, muito grave isso aqui. Moraes intima o Senado a se explicar em inquérito do 8 de janeiro. Pois é, a coisa está tomando uma proporção bem maior do que você possa imaginar. Em intimação sigilosa, ou seja, foi um documento vazado, comunicada a Pacheco, o ministro Alexandre de Moraes determinou que a mesa do Senado apresente justificativa. Vamos lá. Hoje, o Alexandre de Moraes tem, sob o manto e a tutela do Alexandre de Moraes, um poder absoluto sobre as pautas de 8 de janeiro. E aí aconteceu um caso muito, muito grave mesmo, que foi quando o senador Marcos Duval foi alvo de busca e apreensão. A assessoria jurídica do Senado peticionou pedindo que o Alexandre de Moraes devolva o pendrive e os documentos do Marcos Duval. E aí, estranhamente, uma coisa que causou um desconforto muito grande, o Alexandre de Moraes tinha que decidir pela devolução ou não devolução. Ele fez ao contrário. Ele intimou o Senado para que o Senado justifique por que ele foi dar palpite naquele processo. Literalmente foi isso, para justificar o interesse do Senado naquele processo. Isso causou uma revolta com os procuradores do Senado. Porque assim, o Senado tem a sua assessoria legislativa, que dá orientação para os senadores e deputados criarem leis, e tem assessoria jurídica também através do procurador de Senado. E esses atuam ali defendendo os interesses jurídicos do Senado. E aí eles responderam, falaram, ô Alexandre de Moraes, ministro Supremo, a grande questão é que nós representamos aqui os interesses jurídicos, não de um senador ou A ou B, mas dos senadores como um todo. E aí, é óbvio que nós temos interesse nesse processo e você tem que devolver o pendrive. E aí eles falaram, subiram um tom e falaram em tirania. Dá uma olhada. Minimizar os riscos de tirania. No ofício enviado a Alexandre de Moraes, o corpo de advogados do parlamento continuou. Abre aspas, olha só o que o advogado do Congresso falou. A mesa do Senado Federal cumpre sua competência constitucional e regimental obstinadamente de velar pelos respeitos e as prerrogativas do Senado e as imunidades dos senadores. Artigo 48, inciso 2, do Regimento Interno do Senado Federal. A pretensão visa assegurar garantias objetivas do regime dos direitos e garantias fundamentais da Constituição, porque a divisão de competências institucionaliza um sistema recíproco de controle entre as funções estatais e minimiza os riscos de tirania. Foi uma indireta, direta, para o ministro Supremo Alexandre de Moraes que os advogados do Senado mandaram. Hoje eu percebo que a minha classe, a classe dos advogados, não está nem um pouco satisfeita com o Supremo Tribunal Federal, não está nem um pouco satisfeito com o empoderamento dos magistrados e juízes que jogaram fora o devido processo legal e hoje os advogados têm que ficar pedindo bênção para juízes por aí. Sendo que a própria lei fala que estão em mesmo patamar de hierarquia o advogado, o promotor e o juiz. Balela, só está no papel. E o Brasil é o país de muito papel e pouco uso. Essa é a realidade dos fatos. Vamos lá, tem mais matéria, né? Bora falar sobre uma matéria do Estadão aqui para vocês, que diz o seguinte. O presidente Lula diz que o país só vai crescer se endividar. Classificar a responsabilidade fiscal como um problema e desmoraliza uma vez mais o seu ministro da Fazenda. A retórica perdulária de Lula, o receituário do desastre, já deveria ter ficado claro para um presidente que está no seu terceiro mandato e que teve bastante tempo para aprender com seus próprios erros e com os de sua inesquecível criatura, a Dilma Rousseff,
cujo mote, gasto é vida, ornou a maior recessão da história recente no país. Ou seja, aqui o Estadão fala, o Lula, velho, de 3 mandatos, não aprendeu com os erros. E aí ele criou a Dilma Rousseff, que gerou a maior recessão do país. E aí ele vê que o Haddad está tentando caminhar no lado certo, desmoraliza o Haddad e vai a favor da Gleisi Hoffmann. A grande questão é, se você é como a Dilma, desmoraliza o país, destrói o país economicamente, você vai preso? Não. Você ganha o prêmio de melhor economista do ano. E um cargo num banco, BRICS, com um salário de quase 200 mil por mês. Mas se você faz uma reunião com embaixadores, você se torna inelegível. E talvez preso. É o que pode acontecer com o Bolsonaro, e você sabe disso. Outro ponto, a retórica, a narrativa que eles utilizam. Olha só essa matéria do jornal Metrópolis, que eu vou trazer aqui para vocês agora. O Lula prometeu fazer um evento pelo ato pela democracia em Brasília, 8 de janeiro. Segundo ele, é para relembrar o atentado à democracia que aconteceu no 8 de janeiro. O 8 de janeiro deu superpoderes ao judiciário e ao Lula. Ninguém, mas absolutamente ninguém se beneficiou tanto com a narrativa como o governo Lula e o judiciário sobre o 8 de janeiro. Prerrogativas institucionais afastadas, prerrogativas que estão previstas no próprio Tratado de Haia, previstas em tratados de direitos humanos, foram afastadas devido à excepcionalidade do caso. O que eu quis dizer com essas palavras difíceis? Jogaram seus direitos de lado, porque agora a esquerda tem que resolver o problema da direita que insurgiu. E aí, chegou um momento em que você ser de direita é pior do que ser traficante, estuprador, assassino ou qualquer coisa nesse sentido. Por quê? Porque a excepcionalidade da condição exige isso. E aí a mídia apoia, aplaude de pé, acha que isso está tudo bem. Mas não tá. Começou a virar contra a mídia já. Daqui a pouquinho a mídia não vai poder abrir a boca, senão para elogiar o governo. Censura já está rolando nesse Brasil. Pautas contrárias, absolutamente contrárias aí, já estão rolando nesse Brasil, a liberdade de imprensa. Então, a qualquer momento, a coisa pode ficar bem mais grave do que você imagina. Vamos falar de outra matéria aqui, e essa é bem importante, tá? A CPI da Braskem foi instalada com Omar Aziz na presidência, o senador Jorge Cajuru é o vice-presidente, e aí o relatório gerou embate, tá? Por que eu quero falar com isso aqui? Que esse negócio da Braskem aqui vai dar uma treta, mas vai dar uma briga de um tamanho e já começou a pesar, já começou a esquentar a orelha do Lula aí com esse negócio da Braskem, tá? Vou te explicar. A Braskem é a empresa que toma conta ali da exploração de sal-gema ali na região de Maceió, Alagoas, e está afundando o bairro inteiro. Isso aí é coisa antiga, da época do governo Lula, da época do governo PT, tem vários escândalos de corrupção, e aí a Braskem, ela tem a ver com a galera ali da Odebrecht. Pois é, intimamente ligada à galera da Odebrecht. E a galera da Odebrecht, ela é a grande acionista da Braskem. Só que aí, o Lira é muito alinhado aos governadores que lá estão hoje em Alagoas, ao governador de Alagoas, ao prefeito de Maceió. E aí, quem quer derrubar o Lira é o Renan Calheiros, que é lá de Alagoas também. Ontem, um senador, o Rodrigo Cunha, que é muito aliado ao Lira, ele falou o seguinte, é esse que está no meio aqui da imagem aqui, ó, tá? Tá vendo ali no meio ali, é o Rodrigo Cunha. Ele falou, olha, vocês querem colocar um relator, o Renan Calheiros como relator? O Renan Calheiros é de Manaus, é de Alagoas, é de Maceió. Ele vai ser totalmente tendencioso, ele vai politicar isso aqui tudo. Na verdade, ele está tentando proteger, ele que também é de Alagoas, está tentando proteger o Lira, porque isso vai respingar no Lira, vai respingar no Lula.
mas o Renan Calheiros não está nem aí, ele quer derrubar a força que o Lira ganhou. O Renan Calheiros sempre foi o grande bambambam dali, da região de Alagoas, o grande coronel ali. E o Lira surgiu agora como um grande nome. É a chance que o Renan Calheiros tem de derrubar o Lira. Mas isso aí vai gerar alguns efeitos colaterais que vai alcançar o governo Lula. E por isso que o Lula está alinhado com o Lira contra o Renan Calheiros para derrubar essa CPI. Essa CPI vai dar muita polêmica, muita politicagem. O governador, à época, era parente, filho, se eu não me engano, do Renan Calheiros. Então, assim, pensa numa CPI que vai dar um bolor gigantesco, que é essa CPI da Braskem. Vamos lá. Vamos falar de questões internacionais envolvendo o governo Lula. Matéria do Poder 360. Entidade israelense pede que Lula chame o Hamas de grupo terrorista. E essa aqui é importante a gente analisar. A Stand With Us, eu estou acompanhando a Stand With Us já há algum tempo, tá? Quer dizer, fique conosco, em tradução livre. É uma organização de educação israelense, publicou na quarta-feira uma carta aberta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e no texto ela pede que o petista fale em alto e bom som que o Hamas é um grupo terrorista. Abre aspas. Sabemos que Vossa Excelência é uma pessoa aberta, que sabe ouvir, e esperamos que compreenda o quanto seria importante pela sua influência que fale em alto e bom som que o Hamas é um grupo terrorista, diz um trecho do texto publicado nesta quarta-feira em um informe publicitário nos principais jornais do país. A própria Folha de São Paulo republicou isso aí. E aí, é vexatório demais, é vergonhoso demais, dado o momento que estamos até agora, o Lula não ter declarado abertamente que o Hamas é um grupo terrorista. É algo assim que assusta qualquer modelo democrático de civilização. Outra matéria, também falando do trato internacional. Olha que absurdo. Matéria do antagonista. Soldados russos, é absurdo, estupraram uma menina de 6 anos na frente da mãe. Agora você imagina o nível de terror que é uma guerra onde não se respeita os direitos mínimos. Agredidas sexualmente por tropas russas, as sobreviventes na Ucrânia começaram a buscar justiça e testemunhar os terríveis abusos sofridos. Então, assim, você sabe muito bem, mas muito bem, que nessas guerras tem o lado certo e o lado errado nessa história. E aí, cabe a você analisar. Rússia invadiu a Ucrânia. Soldados russos sequestraram crianças ucranianas, sequestraram as mulheres, abusaram sexualmente dessas mulheres. Qual lado está errado? Não é difícil dar a resposta. Qual lado está errado? Não é difícil, não. Hamas invade Israel, abusa, mata, põe crianças no fogo, corta a cabeça e decepa bebezinhos. Israel contra-ataque e se defende. O Hamas abusou de mulheres, levou reféns, Israel seguindo as regras. Qual dos dois lados está errado? Não, responde, não é difícil. Qual dos dois lados está errado? Agora, Maduro quer invadir a Guiana só porque descobriu petróleo, e tem muito petróleo lá. Pessoas vão morrer. Qual dos dois lados está errado na história? É difícil para o Lula dizer, né? E isso aí incomoda muito, né? Incomoda muito. Luiz Felipe de Orleans e Bragança e o Marcel Van Hatten estão movimentando aqui uma PEC, e essa PEC é interessante. PEC proíbe saidinhas de ministros. Lula exonerou 4 ministros para voltarem ao Senado e garantir mais votos à indicação de Dino ao STF. O que eles querem? Eles querem mudar a regra da Constituição para que o Lula não possa fazer isso mais, de mandar os ministros saírem para ir lá e votar a favor do governo e depois volta. Isso aí deve ser impedido. Isso aí, na verdade, eu tenho uma visão jurídica que pode configurar como interferência do poder executivo no poder legislativo. Isso aí pode ser configurado como crime, inclusive um crime de responsabilidade. O executivo, porque o princípio da separação dos poderes é um princípio basilar que está previsto na regra aí
elaborado por Montesquieu, separação dos poderes executivo, executivo, legislativo, legislativo, judiciário, judiciário. Um poder não interfere no outro. A lei chama-se check and balance, ou seja, freios e contrapesos. Então um poder não pode sair, mandar a gente para dentro do legislativo e depois voltar. E vou além. É lógico que não vai ser aprovado, mas a gente sonha aqui numa utopia de um país que fosse sério, né? Vou além. Pessoas eleitas pelo povo não poderiam deixar o mandato em hipótese alguma para entrar em cargos do executivo, porque é uma traição à democracia. Ouça comigo. Traição à democracia. Por quê? Democracia é o sufrágio universal que é representado pelo voto. Concorda? Ok. E aí, eu deposito a minha confiança em colocar você como senador da República. Vem o Lula, tira esse senador que eu elegi e coloca ele como ministro. Eu votei nele como senador, não como ministro. Tá violando o princípio básico que é o voto. Então deveria ser absolutamente proibido qualquer um do cargo legislativo assumir qualquer cargo dentro do executivo. Qualquer cargo. A não ser que peça para sair. Olha, não, eu não quero ser mais senador. Aí é aquele cara que está traindo o eleitorado dele. Ah, não, eu não quero mais ser senador. Vocês me elegeram, peço desculpa, mas eu estou abrindo mão aqui. Vou sair porque eu vou ser ministro do Lula. Mas aí ele perde. Não tem dessa de voltar e disso volta mais. O Brasil precisa evoluir muito, né, ainda, né, gente? Convenhamos, né? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Vejo vocês no próximo editorial. Grande abraço e até lá.